Olá, bem-vindo a mais uma aula de Angular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das funcionalidades mais interessantes do Angular, que é como você faz a comunicação entre componentes. Uma das formas de você fazer isso é utilizando os inputs, que nós vamos explicar nessa aula de hoje, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós temos dois componentes extras aqui, que são o admin e o dashboard. Temos o Page Not Found aqui apenas para apresentar quando o usuário digitar alguma rota errada. E também temos o nosso componente principal. O que nós vamos fazer hoje é nós vamos tentar passar dados do nosso componente pai, que é o App Component, para o nosso componente filho, que nós vamos escolher aqui, que vai ser o nosso admin. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós vamos aqui no nosso component, no admin component, e nós vemos que ele tem aqui um seletor, certo? Nós vamos utilizar esse seletor aqui no nosso componente pai e construir chamar esse componente aqui dentro do nosso componente pai, beleza? Estamos chamando aqui. O que nós temos dentro do componente do nosso componente? Do nosso componente admin. Por enquanto, apenas um card e um user que está sendo chamado da nossa API, que a gente viu em algumas aulas anteriores. Então, quando a gente chega na rota, a gente passa um ID pela rota, certo? E a gente faz o get desse usuário através desse ID. Só que agora a gente a gente não está indo mais para essa rota. A gente está passando diretamente o componente aqui, diretamente pelo nosso componente pai. Então nós precisamos criar uma forma de já receber esse ID diretamente, sem precisar ser redirecionado para a rota, para acontecer essa chamada aqui da API. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui o nosso input. O que é esse input? É quem vai receber os dados, a variável que vai receber os dados do componente pai. Então, aqui nós vamos criar, por exemplo, um user ID, certo? E ela ser inicializada como null. Não tem problema. Nós precisamos fazer a importação aqui do input, certo? Input. Ele já está importando aqui para a gente? Não, ainda não. Vamos lá. Input. Beleza? Não está em... Acho. Beleza. Agora sim. Vai importar aqui para a gente o nosso input. Beleza. Está aqui sendo importado a partir do nosso pacote do Angular Core. Beleza? E agora nós vamos criar aqui o nosso user ID. E esse user ID vai ser inicializado como nulo. Beleza? Certo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Se caso esse user ID for diferente de nulo, nós vamos fazer a chamada na nossa API sem necessitar de usar o parâmetro de rota. Apenas um Ctrl C, nós vamos manter isso aqui. Se caso nós chegarmos na rota e tiver algum parâmetro, beleza? Então vamos manter os dois casos. E aqui nós vamos trocar, não vai ser mais o parâmetro de rota, nós vamos utilizar nosso user ID, que está vindo agora do nosso componente pai, beleza? Só para exibir aqui, quando a gente passar algum valor, esse user ID, nós vamos passar esse valor através do componente pai, então nós podemos exibir ele aqui, se assim a gente quiser. Então, vamos colocar aqui só para exibir esse valor na tela. E como que a gente faz essa transferência desse dado diretamente do nosso componente pai para o nosso componente filho? Bom, muito simples. A nossa variável aqui se chama user ID, então nós vamos colocar aqui como um atributo desse componente aqui na tela. Nós vamos colocar um atributo aqui chamado user ID, e aqui nós vamos passar um valor que da nossa preferência, seja um valor 10, por exemplo.
Então, quando atualizarmos a tela, a gente já consegue visualizar aqui na tela o valor 10 e que está sendo chamado um usuário com valor 10. Então, para a gente comparar os valores, esse aqui é o valor, esse aqui é o nosso usuário de ID 1. Então, se a gente passar aqui o valor 1, nós vamos obter agora o mesmo. A lista é diferente, né? A lista é diferente, por isso que não vamos obter o mesmo valor. Talvez o usuário 0. O usuário 0 ele não existe, a lista começa a partir do 1, então não tem problema. Mas a gente já vê que está funcionando aqui, sem grandes problemas. E assim a gente consegue passar não só números, mas também conseguimos passar strings, por exemplo. Nós só vamos aqui, nós vamos ver que a string já vai aparecer aqui para gente. É claro que não vai retornar nenhum usuário, porque não existe nenhum usuário com esse ID. Então, é muito simples da gente passar informações do componente pai para o nosso componente filho. Essa é uma das formas mais simples de você passar os dados. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui nessa aula.